Olá, meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Aqui quem fala é Marco Milani, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É uma grande satisfação participar desta atividade à distância, porém estamos unidos por pensamentos e sentimentos. O tema de nossa palestra de hoje é Conhece-te a ti mesmo. É uma frase muito famosa, porém ainda muito pouco compreendida em seu real significado prático. Nós encontramos a sua menção, inicialmente, no Livro dos Espíritos, especificamente quando Kardec está tratando das leis morais. Na questão número 919, Kardec chega a perguntar aos espíritos, né, qual seria o meio mais prático, eficaz, para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí os espíritos apresentaram esta frase dizendo: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Normalmente, essa frase é atribuída a Sócrates, o filósofo. E, na verdade, ela estava na inscrição do templo do oráculo, né, de Delfos. Nesse local grego, as pessoas elas procuravam, de alguma maneira, buscar o conhecimento do presente e do futuro, e era dedicado, na mitologia grega, ao deus Apolo. Muito bem. Kardec, ao se deparar com essa resposta, ele compreendeu que existia um significado profundo, mas ele estava querendo saber, de uma maneira prática, como que nós poderíamos nos melhorar nos conhecendo. Como é que nós poderíamos aplicar essa ideia, essa expressão, de maneira que nós conseguíssemos um resultado, né, mais objetivo. E os espíritos chegam, e ele continua na questão, né, perguntando que ele compreendia, né, na questão 919A, ele compreendia toda a sabedoria dessa máxima, mas que existia uma dificuldade justamente nesse processo do autoconhecimento, e ele insistiu, como é que nós chegaríamos nisso? E quem respondeu foi Santo Agostinho, fazendo uma reflexão sobre os seus próprios hábitos, aquele que ele aplicava para si mesmo enquanto ele estava encarnado conosco. Santo Agostinho dizia o seguinte: no fim de cada dia, ele interrogava a própria consciência. Ele passava em revista o que ele havia feito durante o dia, se ele não tinha feito algo que pudesse desagradar alguém, se ele fez todo o bem que ele podia, se alguém teria algum motivo para se queixar dele. Então, Santo Agostinho começa fazendo esta reflexão, dizendo que para nós nos conhecermos, nós temos que olhar para nós conforme os nossos atos, as nossas ações, que são aquelas que vão efetivamente exemplificar quem nós somos. Não adianta alguém se autoconsiderar bom ou se autoconsiderar justo se de alguma maneira os seus atos contradizem isso. Então, Santo Agostinho aplicava em si mesmo esta retrospectiva. E ele, ao fazer essa reflexão, ele sempre fez com que as respostas fossem motivo de uma indicação para um mal que deveria ser curado. E ele acreditava que os atos que ele praticou, que não estivessem de acordo com a própria consciência, ou muito menos com as leis de Deus, que ele deveria rever e necessariamente buscar corrigi-los, né, e agir de maneira diferente. Então, o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a chave do melhoramento individual. Mas como fazer esse julgamento a nós mesmos, ainda que nós tenhamos essa reflexão que o Santo Agostinho nos coloca? E ele faz também uma advertência, um alerta, que não basta nós tentarmos fazer isso de uma maneira superficial. Nós temos efetivamente que adentrar nesse exercício e tornar disso um hábito. Porque se nós fizermos uma, duas ou três vezes e não nos esforçarmos por manter esta rotina, automaticamente nós podemos até ter algum benefício no início, mas se nós não mantivermos
esse ritmo, nós perderíamos esse processo de autodescobrimento. Então, as questões que nós deveríamos fazer para nós mesmos, elas têm que ser claras para que nós consigamos responder e não fechar os nossos olhos interiores, porque seria quase como não querer defrontar-se com os nossos problemas. Nós, com a ideia de que estamos nos tolerando, porque outras pessoas também não são perfeitas, então estamos no mundo de expiações e provas, então é normal que nós tivéssemos comportamentos também com problemas, com falhas, né? Então nós tenderíamos a tolerar as nossas próprias falhas, mas nós olharíamos com mais rigor as falhas alheias. E o Santo Agostinho inverte esta relação. Nós deveríamos olhar com muito rigor a nós mesmos e entender que o outro, que o próximo, ele também tem as suas dificuldades, está no ritmo dele e de alguma maneira ele vai se encontrar, porque as próprias leis naturais determinam isso, empurram cada um para o seu próprio crescimento. Então essas reflexões, elas são muito importantes porque fazem com que nós tenhamos pelo menos uma referência de como começar a olhar para nós mesmos. Interessante que Kardec ele faz um comentário nessa questão de Santo Agostinho, na 919, né, no finalzinho da questão da 919A, ele fala o seguinte: se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não prescrutarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Então, Kardec ele está também deixando uma dica para todos nós de que não basta só lembrarmos, eu fiz isso, talvez pudesse fazer melhor, mas é entender o porquê de nós termos feito aquilo, como nós poderíamos melhorar e refazer, muitas vezes, a cena de maneira que nós conseguíssemos identificar caminhos alternativos com resultados melhores daquele que nós tomamos para nós. Ou seja, nós temos que dedicar tempo para fazer isso. Não basta à noite, né, acharmos que, como Santo Agostinho fazia e nos recomendou antes de dormir, fazer essa retrospectiva. Nós temos que saber que isso será um trabalho sério de reflexão, de autoconhecimento. E não simplesmente irmos para a cama quando estivermos com sono e começarmos a fazer isso, porque antes de nós terminarmos a reflexão, provavelmente nós já estaremos dormindo, né? Então é importante que nós tenhamos sempre esse espaço, esse tempo de maneira disciplinada a olhar para nós, porque isso com certeza nos fará bem. Na filosofia socrática, né, para quem é atribuída com mais ênfase, né, o conhece-te a ti mesmo, ela se tornou uma espécie de referência que não busca só o autoconhecimento, mas também olha para fora, busca-se o conhecimento do mundo e da verdade, porque olhando para nós, nós conseguimos compreender o outro, porque o outro é reflexo de nós também. Ou seja, existe uma harmonia de comportamento que, se nós quiséssemos identificar aquilo que nos faz bem, que nós gostaríamos que fizesse para nós, basta nós também identificarmos os nossos problemas e ajudar os outros a se corrigir, ajudar os outros a se melhorarem. O próprio Jesus, quando ele já nos ensina na sua prece, né, aquela que resume os nossos deveres, principalmente para com Deus e para com o próximo, quando nós olhamos para nós e para o próximo, nós sempre temos a mesma relação harmônica. Fazer bem da mesma maneira que nós gostaríamos que nos fizessem o bem. Nós temos sempre que nos colocar como referência, ou seja, o que nós gostaríamos que nós tivéssemos de tratamento, de respeito, é como nós temos que dedicar e fazer para o próximo. Então, essa relação vai nos fazer também crescer. Só que para nós entendermos o que precisamos e o que o próximo precisa, nós temos que trabalhar essa questão do exercício, né, do conhecimento interior. Isso é um exercício de maturidade, inclusive. Quanto mais nós nos habituarmos a fazer isso, mais nós vamos nos compreender e compreender o próximo, identificando como agir e de que maneira agir. Ou seja, ao nos autoconhecer, nos auto-olharmos, nós também estamos ajudando o próximo, porque nós saberemos como ajudar aqueles que estão à nossa volta, principalmente aqueles que nós temos um convívio muito maior.
geralmente os familiares ou aquelas pessoas mais próximas, né? Vejam que interessante que essa reflexão que Santo Agostinho faz, ela é tão relevante. O próprio Kardec, né, na questão anterior, na 918, ele faz um comentário também voltado, né, para essa questão da autoinvestigação, porque nós precisamos olhar para nós temos que interrogar a nossa consciência sobre os atos que nós praticamos, e ele vai levar depois lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo trecho que ele deixou na 918. Na 918, ele diz o seguinte, ao tratar, né, ao descrever o homem de bem, é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E aí ele continua. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem, que é o que Santo Agostinho falou logo na questão 919, né, a seguir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, ao tratar do item 3, que é também sobre o homem de bem, ele reproduz esta frase dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, e ele insiste de novo, ele se interroga, ou seja, a consciência ela é de novo verificada se os atos que nós praticamos estão de acordo ou não com aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós e se nós também usamos o mesmo critério para os outros. E também aquilo que nós não gostaríamos de receber ou de alguma maneira sermos tratados, se nós também assim agimos com os demais, de uma maneira bastante harmônica, bastante ponderada. Então, essa relação do conhece-te a ti mesmo, ela faz com que nós entendamos a principal relação que Jesus nos deixou como exemplo, que é o desenvolvimento moral e intelectual com uma perspectiva futura. Não dá para nós desprezarmos ou simplesmente não levarmos em consideração o processo reencarnatório, porque cada um de nós está num ritmo de desenvolvimento. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, estamos vivenciando, né, na nossa trajetória evolutiva experiências na matéria, cada um no seu ritmo, cada um com o seu contexto, mas na média, todos nós que estamos encarnados neste planeta, estamos todos relativamente próximos, né, iguais em termos de carências, de necessidades para o desenvolvimento moral e intelectual. Claro que nós vamos encontrar pessoas que têm mais desenvolvimento moral e intelectual e pessoas que têm um pouco menos em ambos os sentidos também, mas isso faz parte da nossa relação de convivência. E cada reencarnação é um passo a mais que nós damos no sentido de aprimoramento. Se os espíritos colocam para nós que o autoconhecimento é uma necessidade de desenvolvimento, não tem como nós desconsiderarmos isso desse processo reencarnatório, sabendo que cabe a nós também, uma vez tomando contato com essas situações, com esses tipos de caminhos que nós podemos nos desenvolver, buscarmos, porque se nós não formos voluntariamente, eu diria, se nós não formos com boa vontade, as próprias leis naturais, elas vão nos empurrar para crescer e talvez entre aí a questão do sofrimento, porque a dor, ela não é uma punição. A dor, ela entra como um instrumento de aprendizado. Nós muitas vezes nos deparamos com situações desconfortáveis, desagradáveis, mas que vão nos servir para ou nos alertar sobre algum tipo de comportamento ou situação, ou para fazer com que nós passemos a olhar com outros olhos aquele momento que estamos vivenciando e dar mais valor para aquilo que estamos sofrendo. Por exemplo, alguém que esteja em algum momento de dificuldade no trabalho, né? A pessoa ela vivenciou ou passou, e nesse momento de pandemia, nós estamos encontrando isso com bastante abrangência, né? As empresas
muitas delas não estão conseguindo se manter a sua atividade normal, e alguns funcionários são desligados nesse período porque não tem como pagar os próprios salários, né? Então, a pessoa que vivencia uma experiência dela, onde ela é desligada de uma situação onde a fonte de renda dela ela é interrompida temporariamente. Neste momento, a pessoa entra num processo de reflexão sobre as suas necessidades, preocupações surgem, tudo isso são experiências que vão fazer com que ela também olhe para si para ver a sua própria reação. Ninguém quer isso, ninguém gosta de passar por isso, mas neste planeta nós nos deparamos com essas situações justamente porque isso vai nos fazer, de alguma maneira, termos lições para reflexão, para aprendermos com isso. E não vamos pensar que aquele que tem que fechar, o empresário que tem que fechar a empresa, né, e demitir, desligar os funcionários, ele faz isso porque ele gosta ou porque ele quer. Simplesmente porque ele vai sentir também uma situação difícil, uma situação dolorosa, muitas vezes, de maneira que a própria atividade que ele dedicou boa parte da sua vida, ou que ele tinha expectativas, que ele tinha sonhos, inclusive, depositados ali, são alterados drasticamente. Faz parte do processo de autodescobrimento, como nós vamos reagir. E isso não por ser uma palavra fácil ou uma situação que pode parecer até superficial, mas se nos depararmos com isso, a confiança, a certeza de que se estamos vivenciando isso é porque somos capazes de enfrentar, Deus nunca colocaria nada mais pesado que os nossos ombros conseguissem suportar, nós vamos, de alguma maneira, encontrar caminhos para superar essa situação em algum momento, mas cabe a cada um no seu ritmo. Nós vamos aprender com isso, mas nós vamos nos fortalecer também. Ou seja, todas as experiências, as provas pelas quais nós passamos, elas nos direcionam para o fortalecimento. Imaginem um atleta. O atleta, ele tem que se autoconhecer para saber os seus limites, para saber como ele pode usar os seus recursos, de que maneira ele pode se aperfeiçoar, e nós todos somos atletas da alma. Nós temos que nos conhecer para justamente identificarmos aonde nós precisamos melhorar. Enquanto um atleta de qualquer esporte, eu vou pegar um só como exemplo, um corredor, aonde ele tem tempo, né, para percorrer determinada distância, aonde ele tem uma preparação conforme o tipo de corrida que ele participará, né, de prova que ele participará, existem técnicas, treinamentos específicos, né? Então, atletas que têm o objetivo de corridas mais curtas, a preparação é diferente de um atleta que tem um objetivo de uma maratona, né? Que o percurso é bem maior. Então, são características de treinamento. Nós, enquanto encarnados, nós temos objetivos a serem cumpridos também, e nós colocamos como metas, como desafios, e nos preparamos independentemente do vizinho ou das pessoas que nós conhecemos. Cada um é cada um tem o seu ritmo. E nós temos a nossa corrida, a nossa prova a ser percorrida. Se a nossa prova a ser percorrida busca dar um passo a mais da onde nós estamos, nós vamos colocar objetivos a serem atingidos. Queremos melhorar no aspecto moral e intelectual, vamos identificar aquilo que nós não estamos bem, aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar e colocar uma meta como um ganho, como a nossa linha de chegada seria superar aqueles problemas que nós já identificamos em nós. Para nós fazermos isso, não tem outro jeito, nós temos que nos conhecer. Uma maneira muito interessante, né, além daquela que Santo Agostinho já nos indicou, já nos deu as referências, vamos imaginar que nós, se fôssemos escrever num pedaço de papel qualquer, mas tem que escrever, não é só pensar, não. Nós fomos identificar três coisas que nós gostaríamos de melhorar. Cada um pense naquilo que acha que tem como ou deveria melhorar. Vou dar um exemplo. A pessoa que de alguma maneira se acha sem paciência, né? Ou que ela acha que se desequilibra muito facilmente, que emocionalmente ela não consegue se controlar diante de situações que a desagradam.
Essa situação exige um repensar, porque muitas vezes ela pode, no momento mais incontido, tomar decisões que ela vai se arrepender depois, porque ela não teve paciência na hora de fazer a reflexão. Por outro lado, paciência não é simplesmente ficar calado, ficar quieto e não reagir. Porque ao ficar calado e nós termos dentro de nós um sentimento de reação, mas nós estamos contendo esse sentimento e entrando em conflito, porque ao mesmo tempo queremos reagir, mas a razão nos diz: não vou reagir porque eu acho que isso é uma situação, um exercício de paciência. Cuidado também, porque diante de qualquer situação, nós vamos reagir. Ficar parado, ficar quieto é um tipo de reação. Entretanto, nós temos que identificar qual é a melhor reação que vai nos fazer bem. Uma pessoa que acha que começou a frequentar o espiritismo, né, e escutou na casa espírita que o perdão é importante e que nós temos que saber compreender o comportamento do próximo, não quer dizer com isso que ela deva ficar muda e engolir, ou seja, guardar para si sentimentos que vão lhe intoxicar. Ela tem que saber como colocar esses sentimentos para fora, porque senão ela vai gerar para si mesma uma situação desagradável. Quantas pessoas elas refletem no corpo situações emocionais porque elas não reagiram de uma maneira que pudesse extravasar isso, mas de uma maneira mais equilibrada. Vou dar um exemplo. Essa pessoa vou pegar a paciência, que todos nós passamos por isso, tá? Imagine alguém que esteja no trânsito, por exemplo, os motoristas, né, aqueles que dirigem, ou até mesmo o passageiro. E ela tem que chegar em algum lugar e na frente desse veículo, né, onde estão essas pessoas, tem um outro veículo dirigido por alguém que talvez não tenha o mesmo interesse na pressa ou que esteja num ritmo bem devagar. Muitas pessoas perdem a paciência porque não conseguem ultrapassar ou a pessoa da frente está muito devagar e provocam muitas vezes situações de conflito ou até de acidentes. Uma maneira de nós não direcionarmos pensamentos negativos para a pessoa que está ali na frente, no ritmo dela, se fosse alguém que nós gostamos muito, se fosse um parente nosso, que nós temos uma afinidade muito grande, se estivesse dirigindo à nossa frente, como é que nós agiríamos? Qual seria o tipo de pensamento que nós direcionaríamos para aquela pessoa que nós gostamos muito e está na nossa frente e por algum motivo com um ritmo menor? Seria um pensamento não tão agressivo, ou pelo menos seria mais de compreensão do que para um desconhecido que geralmente nós direcionamos esse tipo de pensamento. Ora, ao fazermos essa transferência de colocar alguém ou de sentimentos que poderiam ser mais equilibrados, menos impacientes, mais voltados para o amor, inclusive do respeito, nós já começamos a identificar caminhos que poderiam nos ajudar a não guardar sentimentos ruins, porque se nós nos envenenarmos com pensamentos negativos, direcionando para os outros também pensamentos tóxicos, né, de rancor, de raiva, de ira, né, de vingança, muitas vezes, esse tipo de pensamento, ainda que atinja o outro, nós também somos atingidos e isso nos intoxica, isso nos faz mal, nós guardamos isso. Se nós não soubermos como tirar isso de nós, nós vamos levar esses pensamentos não só além daqueles momentos que nós passamos, né? Não é só no momento do trânsito. Quantas pessoas vivenciam uma situação durante o dia, não reagiram da maneira que acham que deveriam ter reagido e não conseguem dormir depois porque ficam repassando aquela imagem, aquela sensação, mesmo que ela tenha ficado calada naquele instante, né? Então ela vai se remoendo com aquilo, inclusive arquitetando planos de vingança e outras coisas que possam acontecer. Ou seja, quando a gente fala de perdão e de respeito ao próximo, se nós não nos conhecermos, nós não vamos saber como extravasar essas sensações.
Portanto, amar ao próximo não é ficar quieto, não é tolerar simplesmente tudo que se for feito. Nós temos que reagir de uma maneira equilibrada, muitas vezes falando que não é bem assim, poderia ser de outro jeito, ou identificar caminhos para tirar isso de dentro de nós. Algumas pessoas procuram extravasar esses sentimentos, essas reações que nós temos durante o dia, no cotidiano, às vezes descontando em algum tipo de atitude, né? Algumas, elas podem fazer com que nós de fato, espairecemos, né? Que nós relaxemos. Alguns vão ler, outros vão caminhar, alguns vão fazer ginástica, né? Para extravasar fisicamente, né? Aquelas sensações que guardou, e isso ajuda a relaxar, né? Muitas pessoas usam aquele saco de boxeador, né, para dar socos ali. Não estou falando que isso é bom ou mal, mas é o caminho talvez que ela tenha encontrado para extravasar e depois ela se sente relaxada, né? Mas o que nós e outras pessoas também vão ouvir música, né? Vão fazer alguma coisa e vão se sentir relaxadas depois. É um caminho, talvez, que a pessoa identifique. Entretanto, o que nós não poderíamos fazer é guardar algo e não saber extravasar de maneira equilibrada, porque alguns acham que tem que extravasar agredindo o outro. Será que é o melhor caminho que nós faríamos isso? Agredir o outro seria o melhor caminho? Se existem outras maneiras de nós nos melhorarmos, nós temos que achar. Isso não é fácil, não é simples, mas nós temos que achar esse tipo de canal para extravasar e não guardar sentimentos ruins. Para nós fazermos isso, nós temos que nos conhecer. Não tem outro jeito, porque cada um vai ter o seu canal para extravasar e para se sentir mais calmo, mais feliz, inclusive. Algumas pessoas, uma simples prece já ajudaria, porque ela já está condicionada para isso, mas é algo exclusivo, é algo dela, não dá para ter uma mesma receita para todos nós. Esses exemplos que nós estamos comentando fazem parte da reflexão do que seria os nossos desafios de nos autoconhecermos. Não é só fazer e deixar de fazer o bem para os outros, é fazer o bem para nós, principalmente para nós, porque ao nos perdoarmos, ao identificarmos caminho, aonde a nossa consciência fique tranquila, se nós chegarmos em casa e conseguirmos fazer, como Santo Agostinho disse, né, refazer uma retrospectiva de como foi os momentos do cotidiano, conseguirmos deitar e dormir tranquilamente, com a consciência tranquila, já demos um passo muito grande para fazer essa caminhada, nessa jornada. Sabe por quê? Porque quem vai nos julgar de fato, né, no momento onde nós, por exemplo, desencarnarmos, não é um tribunal constituído, né, que tenha lá um juiz, um espírito, ou vários espíritos para dizerem o que nós fizemos ou deixarmos de fazer. Nós mesmos faremos isso com a nossa própria consciência. Só que quando nós desencarnamos, a consciência ela aflora de uma maneira muito intensa. E aí o sentimento de culpa, ou mesmo a sensação de que poderia ter feito mais e melhor e não fez, tudo isso aflora e vai incomodar, vai desequilibrar, vai muitas vezes fazer com que o espírito sofra, não porque o espírito não tem órgãos, não pela dor física, porque ele não vai sentir dor física, mas psiquicamente ele vai criar para si condições aonde ele acha que vai sentir dor e ele sofre, ele tem sensações desagradáveis nesse momento, psíquicas, em função desse condicionamento. Já aquele que tem já o hábito de olhar para si e não ter receio da sua própria consciência, quando nós desencarnarmos, nós estaremos muito mais tranquilos, porque a consciência vai aflorar e nós não teremos o porquê de nos sentirmos envergonhados ou constrangidos diante de alguma situação que nós passamos durante a nossa própria encarnação. Não é? Então, a consciência é aquela que vai determinar se nós estaremos felizes ou não. No livro Céu e Inferno, ao identificarmos o relato dos espíritos, né, que foram, que comunicaram-se, né, no processo, já, né, encontrando-se no mundo espiritual, descrevendo como foi esse processo, nós temos lá nos livros Céu e Inferno relatos de espíritos felizes, onde a consciência é aquela que vai dar-lhe tranquilidade, espíritos medianos e espíritos infelizes,
que estes últimos relatam sempre a questão do remorso, da dor, no sentido psíquico, da ideia de não ter feito aquilo que poderia, aquilo que muitas vezes prejudicou o próximo, valores diferenciados, perspectivas diferentes sobre a vida futura, tudo isso vai impactar e influenciar como nós nos encontraremos. Então, o autoconhecimento é, por definição, uma necessidade espiritual, e não é uma necessidade enquanto só encarnados, é uma necessidade nossa, nós somos espíritos. Por sinal, reforça-se aqui aquela questão: nós não temos alma, nós não temos um espírito. Nós somos o espírito, nós somos a alma, nós temos um corpo, estamos temporariamente usando um corpo aqui. Então, quando nós deixamos esse corpo, nós continuamos a ser nós mesmos, só que o corpo, ele amortece algumas situações que quando nós estamos livres deles, né, quando nós já estamos desenlaçados, vamos dizer assim, da matéria, nós temos de uma maneira muito mais nítida essa relação, esse conhecimento, e a consciência vai entrar nesse sentido, sempre nos apontando, né, caminhos felizes ou não que nós mesmos criamos para nós. Então, esta relação do homem de bem, descrita tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz crer que nós temos que nos conhecer para nos amar, nós temos que nos perdoar, nós temos que fazer tudo o que nós temos de bom para nós, e isso não é egoísmo nem orgulho, pelo contrário. Quando nós nos amamos, nós reconhecemos a nossa dificuldade, os nossos desafios e encontramos os mesmos desafios no próximo. Nós somos humildes quando nós nos autoconhecemos, porque nós nos reconhecemos exatamente como nós somos. Nós não somos nem melhores nem piores que ninguém, nós somos iguais no sentido de busca dessa jornada evolutiva. Porque o outro que se coloca também no sentido inverso, se considera vítima ou se considera o pior dos homens, ele não está valorizando a obra de Deus, ele não está se valorizando. Nós somos filhos do nosso Pai eterno, nós somos filhos de Deus. Nós temos que valorizar a condição dessa filiação divina. O nosso Pai, Deus, ele não nos quer coitadinhos ou querendo que se fazer do pior dos homens. Ele quer pessoas, ele quer seres, espíritos confiantes que sabem o seu valor, que sabem o seu potencial de crescimento para amarem-se uns aos outros, mas olhando o próximo como alguém igual a ele. Quando nós fazemos isso, nós estamos automaticamente nos harmonizando, respeitamos aqueles que estão próximos de nós e nos fazemos respeitados. Aquele que quer achar que a humildade é ser subalterno ou subserviente, ou muitas vezes ser desprezado, isso não é humildade, isso aí é masoquismo e muitas vezes vinculado àquela sensação de que, errônea, de que ao se colocar numa situação inferior, ele vai se engrandecer espiritualmente. Não, não vai. O que nós nos fazemos, a humildade que Jesus sempre nos pregou, é o amor ao próximo de igual para igual. É o amor ao próximo, sabendo que ele tem tantos problemas como nós temos também. Esse é o amor que Jesus coloca, e ele coloca na prece também perdoar. A ideia do perdão, quando nós pedimos para Deus perdão, o perdão que nós estamos pedindo é proporcional ao quê? Da mesma maneira que nós perdoamos. Ou seja, tudo que nós fizermos para o próximo é a maneira que nós seremos, e a intensidade disso, nós seremos julgados, ou seja, pela consciência. Nós criamos esse tribunal que está na consciência, nós fazemos isso. E esse tribunal vai ser muito mais tranquilo se a consciência estiver tranquila, fruto do nosso exercício de autodescobrimento, de autoconhecimento. Quando nós nos amamos efetivamente, realmente, nós sabemos o que precisamos, reconhecemos isso com humildade, não só humildade no sentido de olharmos o outro com respeito, mas a humildade intelectual de saber que nós precisamos aprender muita coisa. Nós não sabemos, nós não temos ainda todos o conhecimento, né, sobre o universo. Nós estamos engatinhando nesse sentido. E o Espiritismo, ele nos dá um caminho muito interessante, muito sólido, inclusive, para nós trilharmos essa jornada conforme o nosso próprio potencial de compreender estas relações. Quando nós sabemos quem somos, né? Somos espíritos
criados por Deus, viemos, né, nesse sentido, diante de um processo natural que Deus, nosso Pai, sempre teve, sempre fez no universo, numa jornada evolutiva em contato com a matéria, cada um no seu ritmo, vivenciando diferentes experiências, na pluralidade dos mundos, inclusive, nesse processo reencarnatório. Sabemos aonde chegaremos, chegaremos até o grau máximo que nós somos suscetíveis de chegar, que é a pureza espiritual. Todos nós somos potencialmente espíritos puros, estamos desenvolvendo esse potencial, ainda nos manifestamos como imperfeitos porque nós estamos engatinhando. Kardec usa como referência uma passagem na Gênese, onde ele faz uma comparação muito interessante, já também para nós encaminharmos para o nosso encerramento. Kardec faz a seguinte comparação: ele pega uma árvore frondosa muito grande, que é o carvalho, uma árvore grande, com a semente do carvalho, muito pequenininha, e coloca lado a lado a semente do carvalho com a árvore já desenvolvida. Olhando um com o outro, nós não conseguimos identificar como aquela semente tão pequenininha, né, poderia se comparar com aquela árvore frondosa, só que dentro da semente está lá a potência. A semente é o carvalho em potência, como nós somos espíritos puros em potência. Nós precisamos nos desenvolver, mas nós já trazemos isso dentro de nós, porque todos nós fomos criados para isso, para nos desenvolvermos e sermos felizes. Faremos isso quando nós nos autodescobrirmos e quando nós praticarmos a lei de justiça e amor e bondade, né, caridade na sua plenitude, e isso vai fazer com que nós tenhamos a noção exata de quem nós somos, de onde viemos, para onde iremos, e a nossa consciência, com certeza, em paz, vai nos trazer a verdadeira felicidade, que não é deste mundo, mas nós já conseguimos vislumbrá-la, sabendo que somos os responsáveis por esse crescimento e tomando Jesus como nosso exemplo. Eu deixo aqui o meu abraço fraterno para todos, eu agradeço esse momento de conversa, né? Dessa troca de experiência, porque eu tenho certeza que todos também estão refletindo, pensando, e isso nós fazemos uns com os outros. Então, fica aqui o meu convite para a autorreflexão e que hoje à noite, ao dormirmos, possamos já começar, para quem ainda não está fazendo isso, a fazer essas reflexões. O que eu poderia melhorar, como eu posso olhar para mim e como eu posso ajudar o próximo. Muita paz a todos.